Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui a gente fala de gestão de uma forma descomplicada, sempre te trazendo muito conteúdo para que tu possa aplicar no dia a dia. Prazer, eu me chamo Débora Filsen, eu sou especialista em gestão empresarial, trabalho com micro e pequenas empresas para desenvolver o seu melhor potencial. E hoje eu quero falar com vocês de um assunto bem legal, que é uma coisa que particularmente eu adoro. Você já ouviu falar de perfil comportamental? Bom, o perfil comportamental tem algumas vertentes. Ele já vem sendo desenvolvido há muitos séculos, mas atualmente é mais famoso pelo tal do DISC. Eu não utilizo esse, tá? Eu utilizo o perfil comportamental do Instituto Jerônimo Temel, que é um dos maiores coaches do Brasil. Mas, independente da linha, conhecer o outro e conhecer a si mesmo é fundamental e vai te trazer muitos recursos. Eu vou te contar um pouquinho de como é que funciona esse tal de perfil comportamental. Ele se divide em 4, tá? Mas assim, não é que a pessoa seja exclusivamente um perfil comportamental. Geralmente as pessoas elas têm uma mistura ali, né? E alguma tendência maior a um perfil do que o outro. Mas nem sempre ela tem esse destaque. Às vezes ela é ali equilibradinha entre todos os 4 perfis. Isso faz com que ela tenha facilidade de acessar os recursos de todos eles. Enquanto uma pessoa que tem um lado mais acentuado que o outro, ela já tem um pouco mais de dificuldade de acessar alguns recursos. Mas o que pode ser positivo pode ser negativo. Às vezes a pessoa que tem acesso, que tem esse equilíbrio, né, ela pode ter um pouco mais de dificuldade de se concentrar em um. Então ela pode se sentir meio perdida. Já uma pessoa que tem forte em um, ela geralmente vai se destacar naquilo que são as qualidades. Por exemplo, perfil executor, que o próprio nome diz, é uma pessoa que ela executa com rapidez, com facilidade, ela não tem dificuldade de decidir. O problema, a demanda se apresenta e tão rapidamente ela chega, ela já é reconhecida e ela já é decidida e já segue adiante. Então é uma pessoa que age muito rápido. Quando eu tenho esse perfil acentuado, eu geralmente tendo a ocupar cargos de liderança, ou profissionalmente, ou na vida pessoal, ou eu tento encontrar lugares que eu me sinta confortável, que esse meu jeito de ser faça sentido. Quando eu tenho um perfil analista, por exemplo, eu já sou uma pessoa que eu tenho que fazer as coisas com mais calma, porque eu preciso analisar todas as opções, eu preciso analisar todos os aspectos, eu preciso entender como as coisas vão funcionar, para depois poder tomar uma decisão. Já se eu tenho um perfil comunicativo, eu tenho uma certa facilidade em tomar decisão também, mas eu sou muito mais o lado humano do que o lado técnico. Então eu tenho a tendência, às vezes, de me perder naquilo que eu tô fazendo se outras pessoas demandarem de mim, porque eu quero atender essas pessoas. Já o perfil executor, não. O perfil executor, ele pensa no que ele tem que entregar. E simples assim. Ele vai no foco. Já o perfil comunicador, não. Ele tem essa preocupação, esse cuidado com as outras pessoas. E aí, o que acontece? Por ele ter esse perfil, ele pode se perder ali no meio do caminho. E, bom, nós falamos então do executor, do analista, do comunicador e agora nós temos o perfil planejador. O planejador, ele precisa de tempo, com antecedência. Planejar é planejar, né? Planejar é tu me dizer que tu vai fazer alguma coisa daqui a um tempo. Para que eu possa me organizar. Vamos pegar agora todos esses perfis e aí vamos dizer, por exemplo, que eles estão num grupo do WhatsApp, tá? É um grupo de amigos, dentro desse grupo temos os 4 perfis. O amigo executor, alguém vai dizer assim, vamos para a praia nesse final de semana? O perfil executor vai falar assim, já liguei, já reservei uma cabana, já organizei o churrasco, essa pessoa. Agora, o perfil analista vai começar a pensar, tá,
Mas como é que a gente vai? A gente vai de carro, a gente vai de ônibus, a gente vai... Quantos dias a gente vai passar lá? Qual é o itinerário? Que horas que chega? Que horas... Eu preciso entender esse momento para saber se eu vou ou não. O comunicador vai falar, nossa, que legal, que ótimo, que maravilha, adorei a ideia, nanana. Mas é isso, ele não vai se movimentar ou se meter no assunto para resolver a vida dos outros. E já o nosso perfil planejador já vai dizer, não, vamos ver o tempo, vamos ver se a gente consegue, vamos ver as nossas agendas. Quem sabe a gente não vai nesse final de semana, a gente vai no outro, que tem mais tempo para se organizar, para ver quem é que vai ficar responsável pelo churrasco. Então, é mais ou menos assim. O que isso interessa, Débora, para a gestão de pessoas? Me diz que lógica que tem. De um jeito que uma pessoa faz uma coisa, ela faz todas as outras. E quando eu tenho esses perfis dentro da minha empresa, eu tenho que aprender a lidar com eles. Eu tenho que aprender a fazer com que eles me ouçam. E que eu também tenho que entender o tempo deles, porque cada um vai ter um tempo. Quando eu entendo isso, eu consigo direcionar tanto as tarefas com maior eficiência, quanto entender as dificuldades das pessoas. E eu consigo direcionar o que eu quero. Por exemplo, eu quero que uma coisa seja feita de imediato. Para qual funcionário eu vou entregar? Para o executor. Porque ele vai fazer. Ele vai te entregar e não tenha dúvida que ele vai fazer. Se eu tenho uma tarefa que eu preciso que ela seja muito detalhada, eu quero um relatório, e esse relatório ele tem que ser assim, no mínimo detalhe, tem que ter uma informação muito precisa. Para quem que eu vou dar? Pro analista. Só que pro analista eu não vou poder fazer a mesma coisa que eu faço pro executor, que é, toma isso aqui e eu quero amanhã. Não, eu vou ter que entregar com informação, eu vou ter que dizer o que eu quero, como eu quero, qual a ordem das coisas, para que aquilo vai servir. E aí depois disso, o que eu faço? Eu combino com ele um tempo para ele fazer. Eu não posso querer que ele faça da mesma forma que o executor, porque o executor ele não precisa de direcionamento, ele só precisa de direção. Ele não precisa de direcionamento. Agora, o analista precisa de direcionamento, eu preciso dizer para ele. E a gente precisa fazer os combinados. Não adianta eu querer que o analista me entregue igual o executor. É impossível. Eu vou ficar frustrada e ele frustrado. Porque a pessoa não faz na velocidade do outro, não é porque ela não quer, é porque ela funciona diferente. Mas para me entregar o relatório do jeito que eu quero, é a melhor pessoa do mundo. Se eu quero fazer o planejamento de algum projeto para um cliente, eu procuro aquela pessoa que tem perfil planejador, porque essa pessoa vai pensar em todos os detalhes. Ela vai pensar muito mais em coisas que talvez eu não tenha pensado, ela vai enxergar os lados que talvez eu não tenha enxergado. Então isso é muito importante dentro de um projeto. E quando eu faço o projeto, eu quero que ele seja o melhor possível. Então, se eu vou dar para alguém, vai ser para o planejador. Vou fazer o mesmo combinado, vou estabelecer ali os prazos e tudo. A gente faz um combinado. Agora, eu tenho aquele cliente, gente, que aquele cliente é difícil, sabe? Um cliente desafiador, que ele tem demandas muito específicas, ele gosta de ser atendido de uma certa forma, ele gosta, sabe? Ele é comunicativo, ele é criativo. Quem que vai conversar com ele? O comunicador? Eles vão se entender. Aí eu entro nesse aspecto também do vendedor. Por quê? O vendedor, ele tem que permear por todos eles. Ele tem que sentir quando o cliente chega, ele tem que analisar qual a forma que o cliente chegou. O que o cliente disse? Quais são os sinais que ele me entregou? A partir desses sinais que ele me entrega, eu já entendo. Esse cara é um executor. Se ele chegou e ele disse assim, eu quero saber quanto custa tal coisa. Ele quer a resposta rápida. Ele não quer entender. Agora, se ele chega assim, eu gostaria de entender como é que funciona o processo do serviço de vocês. Esse é um cara que ele já quer uma explicação. O vendedor, ele tem que permear por todos esses caminhos. Aí tu faz assim, mas eu sou o perfil executor. Como que eu vou permear por esses outros se eu sou executor? Treinando. Aprenda a ter calma quando a calma é necessária. Aprenda a ter agilidade quando a agilidade é necessária. E
coordene o teu time, se tu for um líder, de acordo com as personalidades e dê as demandas para as pessoas de acordo com aquilo que elas vão fazer de melhor. Aí tu me diz assim, não, Débora, mas isso aí é utópico. Eu tenho 2 pessoas e eu tenho um monte de demanda. E essas 2 pessoas têm que dar conta das demandas. Então, utilize ferramentas que façam sentido para aquela pessoa. Por exemplo, eu tenho ali um planejador. Só que eu preciso que ele faça para mim algo muito rápido. Então, eu já vou dizendo para ele isso. Eu já começo assim. Oi, Maria, tudo bem? Eu sei que tu gosta de ter tempo e de planejar. Eu sei, eu te entendo, realmente isso é muito importante. Mas hoje, especificamente hoje, eu vou precisar disso pronto até às 5 da tarde. Não tem problema se faltar algum detalhe, tá tudo certo. Importante é que esteja pronto às 5. Será que hoje, dessa vez, tu consegue me entregar às 5? Eu sei que muitas de vocês vão ficar nervosas com essa forma como eu falei, porque nós, empreendedoras, nós tendemos a ser muito mais executoras. Mas não adianta eu querer que a pessoa seja uma coisa que ela não é. Ela não consegue, ela fica frustrada. Tu quer deixar a pessoa doida, é tu pegar um analista e dizer para ele que ele tem que entregar a coisa em 5 segundos. Ele buga, ele não consegue. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Quando tu acha que ele não quer, que ele é um mau funcionário, que ele não entrega, talvez tu não esteja olhando com esse olhar de cuidado, de entender que o outro é diferente de ti, funciona diferente, pensa diferente. E olha aqui, ó, vamos tomar cuidado, porque eu não estou falando de pessoas que procrastinam porque estão com preguiça, pessoas que já não estão rendendo dentro da empresa, pessoas que, enfim, N situações diferentes. Eu estou dizendo aqui para nós, como gestoras ou como empreendedoras, utilizarmos os recursos deste conhecimento para entender como nós funcionamos. Por exemplo, eu sou acelerada. Então, quando eu pego uma pessoa calma, eu tenho que entender que eu sou acelerada, ela é calma. Se a gente, cada uma falar do seu jeito, a gente vai bater de frente, então não dá. Então eu tenho que baixar a minha aceleração e conversar com aquela pessoa da maneira como ela vai compreender, como ela vai entender por quê. Se eu quero o resultado, eu tenho que entender que eu tenho que fazer o esforço para utilizar os recursos da melhor maneira possível para conseguir os resultados que eu quero. Eu não tô ali para bater de frente, para arrumar acomodação, para ser a que tô certa sempre. Isso não é o objetivo é o resultado. Se eu tenho clareza que o meu objetivo é o resultado, tudo fica mais fácil, porque aí eu vou me adaptar às pessoas para que elas me tragam esse resultado. Ah, Débora, mas eu não tô a fim de me adaptar. Beleza, então, né, não dá para trabalhar com essa pessoa, essa é a realidade. Mas as pessoas são múltiplas, as pessoas são diferentes. No entanto, tem essa tendência. Do jeito que ela faz uma coisa, ela vai fazer todas as outras. E tu pode, em vez de encontrar um problema nisso, encontrar uma solução. Em vez de ficar reclamando, não, utilizar isso a teu favor, utilizar os recursos a teu favor. Aquela pessoa que é diferente de ti, ela vai poder contribuir contigo de uma forma incrível, porque ela vai ver o que tu não vê, entender o que tu não entende, perceber o que tu não percebeu, exatamente porque ela pensa diferente de ti. Então, para finalizar, o que eu gostaria de deixar de recado, assim, é que conhecer a si mesmo, entender o seu funcionamento vai te trazer muita liberdade. Porque tu vai te aceitar e tu vai te respeitar. Ao mesmo tempo que entender o funcionamento de todas as pessoas, ou pelo menos a tendência mais forte de cada pessoa, vai te trazer, além dessa paz, muito mais produtividade e engajamento do teu time. Então, bora aprender a trabalhar com as pessoas? Beijo e até a próxima!